Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Vida em Oração. Se você for novo por aqui, neste canal fazemos estudos voltados à doutrina espírita e contamos de imediato com a sua colaboração, se inscrevendo, deixando seu like e participando dos nossos vídeos, comentando e se engajando. Precisamos muito chegar aos 50 inscritos para voltar a fazer lives aqui no YouTube e publicá-las também em nossa página do Facebook. Contamos com o apoio de todos. Aqui fazemos estudos às terças e quintas, onde às terças estudamos um livro voltado à doutrina espírita. Atualmente estamos na sequência de livros do André Luiz, através do Chico Xavier, e estamos lendo o livro Os Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13. E às quintas-feiras a gente estuda um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Eu sou o Adriano e acompanho vocês nesses estudos às terças e quintas. Por favor, se inscrevam. Contamos com o apoio de todos. Bom, nossos estudos ocorrem realmente prioritariamente às terças e quintas, salvo alguma necessidade aqui de casa. E tem a seguinte estrutura: a gente inicia com uma prece de abertura, o estudo da noite, as vibrações e a prece final. Então, como eu falei, vamos dar início à nossa prece de abertura para dar sequência ao estudo do capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz. Então, acalmando nossos pensamentos, focando a nossa atenção no estudo que iremos iniciar, agradeçamos a Deus nosso Pai a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, na presença de Jesus nosso Mestre, bem como dos nossos mentores e benfeitores, que aqui vêm preparar o ambiente e nos acompanhar no entendimento dos estudos dessa noite. Agradecemos também a presença de todos vocês, queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que dispõem do seu tempo para vir aqui, nos prestigiar, nos acompanhar, nos dar boas ideias e também aprender junto conosco. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos na luz e na paz de Deus nosso Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos então aqui mais ou menos na metade do capítulo 13, é um capítulo bem extenso do livro Os Missionários da Luz, onde a gente vem acompanhando aqui toda a preparação que envolve o reencarne do Segismundo. No capítulo 12 houve ali o perdão do Segismundo com relação ao que hoje vai ser o pai dele, né? E da mãe, né, que vai recebê-lo. Eles estão então ali bem alinhados. E ele vem relatando aqui como que se dá. Semana retrasada foi como que o perispírito vai tomando um tamanho em formato de um feto. E na semana passada, como toda a transformação, como todo o mapa cromossômico é estudado linha a linha, né? Que os cientistas hoje estão conseguindo, já há alguns anos, mapear dos nossos cromossomos, do nosso DNA. A espiritualidade já faz mais, ela trabalha dentro do nosso DNA no momento do nosso reencarne, né? Fazendo com que o corpo tenha as características necessárias para que a nossa encarnação seja proveitosa. Então é muito, muito, muito interessante. Deixa eu ver se ele parou no ponto que eu estava. Ele comenta aqui a questão dos primeiros anos da vida, né? Fala a questão de que só aos 7 anos de idade ocorre a completa ligação do espírito e perispírito com o corpo físico. Então que antes disso a criança ela é muito cercada, né, para que se mantenha ali equilibrada e tudo mais, para que aos 7 ele esteja melhor
amparado, né, e desenvolvido. E aí, vamos retomar então de onde a gente parou a semana passada, tá bom? Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, passará por cima de quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós... E o livro fechou. Não acontece com uma certa frequência, tá? Não sei porque o Acrobat ele derrubou o PDF. Desculpem. Vamos ver aqui se ele volta rapidinho. Haverá sempre dentro de nós a luz de liberdade íntima indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano, que vai ser o mentor do Segismundo, vai estar com ele todos os dias até os 7 anos, depois ele continua mentorando, mas não tão assiduamente, vamos dizer assim. Da assistência de Herculano a Segismundo, reencarnado até os 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Isso é muito interessante para quem tem filhos pequenos já ainda, né, que ainda são pequenos, como é o caso dos meus. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não pude me furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor ou viu-me complacente, sorriu igual pai carinhoso e respondeu solícito. Perdão. Você não ignora que o corpo humano tem suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá a forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. O sangue vem da mãe, né? Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências, e somente aos 7 anos da vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio do corpo perispirítico, ou na forma pré-existente, no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino, que nos fixa as atividades no corpo material e em seu fluxo e refluxo incessante, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Fortemente impressionado com a revelação do respeitável amigo, observei: nossa, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material. Disse bem, acrescentou o orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender ao semelhante chamado, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a ser feito? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno também é um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas.
envoltando a crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. A essa altura das explicações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de um pequeno intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. O nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas e nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Interessante, porque esse livro foi escrito em 1900 e alguma coisa, 40 e pouco, 50, pelo Chico Xavier, recebido pelo Chico Xavier nessa data, mas provavelmente foi escrito pelo André Luiz anteriormente a isso. E ele fala aqui justamente de uma questão orgânica dos sais, por assim dizer, que é o que faz o corpo funcionar, principalmente as questões elétricas do coração, que é chamado da bomba de sódio-potássio. Quando você exagera no sal, você desenvolve pressão alta, e para equilibrar você toma um remédio que ele a losartana ela é uma mistura de cálcio com potássio. Você compensa a bomba de sódio-potássio, que é o que bomba de sódio, cálcio, potássio, que é o que faz a questão de regular líquidos dentro das células. Então ela permite com que as células pulsem, tirando água de dentro ou absorvendo água quando necessário. E aí o desequilíbrio disso decorrem doenças. E ele dá exatamente esse exemplo. E ele fala da questão da encarnação da criança, de se completar aos 7 anos, porque é quando a criança, o corpo da criança, isso é interessante, eu não vi paralelo científico, tá? É quando o corpo da criança passaria a produzir por si próprio as suas células sanguíneas. A sua medula passaria a funcionar a plena capacidade, vamos dizer assim, que anteriormente a isso ela compartilhava muita, não já visto da ciência, ela compartilha as células da mãe, porque os estudos científicos mostram que as nossas células do corpo físico, elas se renovam totalmente a cada 7 anos. É um ciclo de 7 anos. A cada 7 anos, ao longo de 7 anos, obviamente, não de uma vez, senão a gente morreria, as células vão morrendo e sendo substituídas. Então o que ele está falando? Que nos primeiros 7 anos, boa parcela das células dentro do corpo humano, ela é composta pelas células da mãe. E após os 7, aquelas células que tinham ligação com a mãe vão morrendo e vão sendo substituídas por células produzidas exclusivamente pelo corpo da criança. Então por isso que ao longo do fim dos 7 anos a reencarnação estaria completa, porque aí sim aquele perispírito estaria 100% ligado às células do corpo físico que ele mesmo produziu. Nossa, gente, que fantástico. Porque eu li e estava tentando entender. Obrigado. Eu agradeço sempre a inspiração que a gente recebe na hora dos estudos. Olha, me deixou impactado essa. Fez todo sentido. Então ao longo da vida a gente tem aí mais ou menos, vamos pensar na idade média do brasileiro aí, 70 anos, a gente tem 10 ciclos de trocas celulares. E aí é onde fala que a réplica das células, elas vão dando problema, né? Por isso que a gente envelheceria.
Cada vez que uma célula se copia, se divide, né? Ela sofre posso estar falando besteira, acho que chama mitose. Ou meiose, acho que é meiose. Ela se divide ao meio. Uma vira duas, né? E essa aqui que abriu, ela morre. Ela morre e nasce duas no lugar, vamos dizer assim. Alguma coisa nesse sentido. Se eu estiver errado, vocês comentem aí. Mas essa célula, ela se abre para ser renovada. Ela expõe o núcleo dela. Inclusive falam que estudos espíritas com cientistas mostram que neste momento, se a pessoa está passando por uma situação complicada, está ali com raiva, está com um sentimento pesado, nesse momento da divisão da célula, aquela célula recebe um influxo de energia negativa, vamos dizer assim, e ela tem mais propensão a se tornar uma célula danificada. E células danificadas que se replicam acabam sendo, por exemplo, causadoras de tumores, de cânceres, de todo tipo aí. Por isso que eles falam que é necessário orar e vigiar e deixar sempre o pensamento em Deus. Mesmo quando alguma coisa dá errado na sua frente ali naquela hora, você tem que tentar. Porque se você tiver com um pensamento ruim, vamos chamar assim, no momento de uma divisão celular, você pode estar comprometendo aquela divisão. Interessante. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Desculpa a explicação longa, mas é que eu sempre tento trazer o contexto do que eles colocam para o nosso dia a dia, né? Afinal de contas, a gente está lendo isso quase 70 anos depois de escrito, então a gente teve avanços na ciência que comprovaram muitas coisas e que corroboram para algo que eles já falavam lá há 70 anos atrás, né? Então ele fala da questão da composição e que a nossa composição orgânica seria um habitat perfeito para várias criaturas e corpúsculos marítimos por conta da salinidade. Não soube o que responder em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio, o próprio Alexandre que continuou depois de uma significativa parada. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz do nosso respeito e equilíbrio espiritual, no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria várias questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por fim os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família, congregando todos os companheiros em torno de si. Como uma figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente: agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores, para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou: se você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito, seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito, o coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali reunida, explicou: faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação de seu corpo futuro. Não ignorem o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos.
E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nesses últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira em lençóis macios de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-lhe-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão de ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Olha que interessante, né? Então, no momento da concepção da criança, no momento que a espiritualidade está levando aquele ser que é reencarnante, os pais estão dormindo e estão presentes para receber aquele espírito reencarnante. E tem mais uma leva de pessoas, de espíritos simpatizantes que querem o bem daquele ser reencarnante e daqueles pais, colaborando ali no momento e tornando aquele momento bonito. Que lindo! 2 entidades ao meu lado comentaram de modo fraternal: é sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão, que mesmo em tal circunstância sublime, é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra, Segismundo tem lutado muito pela redenção, e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias dessa hora. Então eu vou deixar isso aqui agora, vou parar aqui. E a semana que vem a gente continua. A gente não fazer um texto muito longo. Mas vocês viram que, mais uma vez, foi muito esclarecedor, né? Primeiro, ele explica um pouco ali da questão da formação do corpo e dos 7 anos de idade. Por que aos 7 anos se dá por fim a reencarnação, né, ela se considera completa. E depois a questão de como é o fim do preparo ali, né? Para que a reencarnação vá acontecendo, como as pessoas estão postas e presentes ali, né? E sensacional, emocionante. O capítulo é longo, mas ele é muito bom, ele é muito cheio de detalhes que vale a pena a gente ouvir, a gente ler, reler, né? E cada vez entender mais. Bom, então vamos agora, assim, cercados de boas energias, de bons pensamentos, repletos dessa boa harmonia, de que a gente vê o momento de um reencarne acontecendo. Vamos realizar nossas vibrações, enviar nós os nossos melhores pensamentos a todos aqueles seres que estão reencarnando neste momento, a todos os seres que estão desencarnando neste momento, a todos aqueles que estão em nossos pensamentos e corações e que sabemos estar necessitados de ajudas de todo tipo, do corpo, da mente, da alma. Que o amor de Deus toque a cada um e lhes dê
ou melhor, lhes dê aquilo de que necessitam. Vibremos por todos os irmãos em situação de rua, por todos os irmãos que sofrem com abandono. Vibremos por todos os irmãos que sofrem com os vícios em bebidas, em drogas. Vibremos por todos aqueles que não têm a quem recorrer. Que a ajuda fraterna chegue no momento correto, com uma água, uma comida, um cobertor. Vibremos pelos irmãos que se encontram encarcerados por terem causado mal a outras pessoas, por terem quebrado as leis humanas às quais estamos expostos e que devemos seguir. Vibremos para que tenham o reconhecimento em si mesmos daquilo que fizeram e que pensem o que podem fazer melhor assim que recuperarem sua liberdade. Vibremos por todos os irmãos adoentados, enfermos em casa, em clínicas, em hospitais, ou internados em casas de repouso, em clínicas de recuperação, em clínicas de reabilitação. Que o amor de Deus toque a cada um deles, lhes aliviando as dores, os problemas, os medos, e lhes abençoando com uma noite tranquila de sono. Vibremos pelos encarnados e desencarnados que estão à nossa volta, por aqueles que nos querem bem, por aqueles que possam não nos querer bem, e até mesmo por aqueles que possam nos odiar. Que o amor de Deus possa pouco a pouco tocar cada um desses corações, auxiliando naquilo de que necessitam. Vibremos por todos aqueles que estão à nossa volta, dentro de nossas casas, nossos parentes, amigos, colegas, conhecidos, irmãos de jornada, amigos do coração, bem como os nossos vizinhos, dos mais distantes aos mais próximos, dos mais tranquilos aos mais agitados, todos esses que habitam nessa mesma psicosfera que estamos. Peçamos que o amor de Deus toque cada coração, auxilie a todos em suas demandas, em seus medos, em suas provações, em suas dificuldades. Por fim, vibremos pelo nosso planeta, pelas regiões em guerra, pelas regiões onde existe a fome, a opressão, o medo. Sabemos que Deus, nosso Pai, não quer nenhum de seus filhos sofrendo. Que os que governam possam pensar melhor, possam pensar nas pessoas e não no dinheiro. Que o amor de Deus toque cada coração e permita com que façamos o melhor por nós, por aqueles que amamos e principalmente por aqueles que nem sequer conhecemos. E assim, Pai amado, te agradecemos por tudo, por tanto, por cada um de nós, por cada oportunidade que temos de aprendizado, de estudo, de leitura, por cada momento em que podemos pensar uns nos outros, vibrar boas energias uns para os outros. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo carinho, pela companhia, aos nossos mentores e benfeitores por aqui estarem. E peço a Deus nosso Pai que fiquemos sob sua luz, sua graça e sob sua proteção, hoje e sempre, porque Deus nosso Pai é bom sempre a todo momento. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, fiquem com Deus, um bom descanso e até quinta-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite e tchau, tchau.